Cadarabraste e queso, ronde endebraste e queso, osse endebrianse e docrosa. Ossa, enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me até transbordar. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. quando o Senhor nos enche, os argumentos do diabo caem por terra. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Aonde há luz, não há trevas. Quando entra, Ele nos enche no espírito, na alma, no corpo, nada pode restar. A doença não pode ficar. A tristeza não pode ficar. A incerteza não pode ficar. A vontade de desistir não pode ficar. A morte não pode ficar. Então o nosso papel é apenas se encher. E quando Ele nos enche, é a sua presença que trabalha por nós. Igreja, talvez a gente não aprendeu ainda isso. Não somos nós que trabalhamos. É o Senhor que trabalha. Mas somos nós que nos enchemos. O meu papel e o seu papel é se encher. Se eu e você se encher. Efésios capítulo 5, enchei-vos. Quem se enche? Eu e você. O papel de Deus é nos curar, nos prosperar, nos libertar. Mas primeiro, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O que você veio buscar nessa noite? Você vai se encontrar se enchendo. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enquanto estou transbordando, eu fico acima do inferno. Quando estou transbordando, eu não escuto mais o diabo, eu não ouço mais o diabo, eu tranco a porta do diabo. Querido, talvez você não saiba cantar,
Talvez você não saiba salmodiar. Talvez nem você tenha afinação. Mas eu quero que nesse momento, meu irmão, abra a sua boca. Abra a sua boca. E comece a cantar. Comece a cantar. Comece a cantar. Enche-me. Aleluia. 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 Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Aleluia. Enche-me, Deus. Enche-me. Você que fala em outras línguas, comece agora a falar em línguas. Mais altos. Mais alto. Pegue na mão do seu irmão aí. Pegue na mão do seu irmão aí. Ora bracaçara braquendeira abraço. E você que não é antes. Comece a falar em línguas agora. Do seu interior fluirão rios e águas vivas agora. Seja cheio do Espírito agora. Você que nunca falou em línguas, línguas fluem do seu interior agora. Seja cheio, 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 cheio. Seja batizado do Espírito Santo. Transporte no Espírito. Hey. Isso. Jesus, João está preso e nos mandou vir aqui para saber se tu és o Messias. Após, volte lá no cárcere e diga a João que os coxos andam, os mudos falam, os cegos veem e o reino de Deus está sendo pregado. O reino de Deus está nesse lugar. E você agora, meu irmão, sendo cheio do Espírito Santo, eu declaro curado, 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 em nome de Jesus.
dizendo assim: irmão, o que está acontecendo? A minha Bíblia diz que no dia que Jesus pegou aquele jumentozinho, aleluia, ele pegou aquele jumentozinho no bala, e ele entrou naquela cidade, que é chamado da festa de ramos. O que eles tinham na mão, eles deram, os ramos que estavam na mão deles. E houve uma festa ali, festa de ramos, aleluia. Meu querido, meu rei entrou nessa noite, nesse lugar. E eu tenho clara, ele não entrou nesse lugar num jumentinho não, irmão. Ele entrou nesse lugar em cima de um cavalo branco, com o cetro de justiça dele, para colocar ordem na sua vida, para dizer que o diabo perdeu, para dizer que o diabo não tem acesso. Deixa eu dizer uma coisa, ei, escute. O nome do meu Deus se chama o Senhor das batalhas. O Senhor das guerras é Ele. O Senhor dos exércitos. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer algo. O meu Deus é guerreiro. Ei, o meu Deus é guerreiro. E quando Ele entra em um lugar para resolver a batalha, por enquanto que Ele resolve, eu celebro. Não, você não entendeu isso não. Ei, igreja, o seu general, ele batalha por você, e você celebra. Eu não sei o que você veio nessa noite buscar. Se foi se encher, já está aí a mesa de banquete. Mas seja lá o que acontece na sua vida, Deus está entrando agora na sua vida com providência. Se você entende pela fé isso, celebre, meu irmão. Celebre, meu irmão. Celebre, 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 celebre. Até transbordar. Até transbordar. Até transbordar. Oh. Ei. Ei. Dá um abraço no seu irmão aí. Diga é hoje, meu irmão. Aleluia. Está desligado ali. Amém. Aleluia. Aleluia. Parabéns para você que veio nessa noite. Amém, amado? Parabéns para você que não se deixou distrair por nada para estar aqui conosco. Amém. Aleluia. Temos um problema com aquele ar-condicionado ali, mas no próximo culto a gente vai se ajeitar. Amém. Nós vamos, acho que muitos irmãos ainda estão na eleição hoje. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer o grupo de música. Obrigado. Aleluia. Queria, nessa noite, dar a oportunidade. Eu pedi tão gentilmente para que a Ona estivesse aqui. Vem cá, Ona, por favor. Eu tenho falado nesses últimos dias acerca nosso treinamento de intercessão que nós vamos ter aqui. E a Ona, ela faz parte do TRE, ela trabalha no TRE. E ela me ligou dizendo que nesses dias ela estaria aqui em Itabaiana. Ela disse, eu vou, estou o pó, trabalhou esses dias todos.
mas eu vou fazer de tudo para estar lá. E ela conseguiu chegar aqui, ela estava responsável por algumas situações da eleição. E Oona, junto com Noêmia, Oona é essa que eu tenho falado nos últimos dias, responsável pelo treinamento de intercessão que vai acontecer agora, sábado. Amém? Então, irmã Vera, fique em pé, por favor. Amém? Então, você que tem interesse de participar do treinamento de intercessão, você vai se inscrever ao final lá. Nós vamos botar depois o aviso aqui. E eu queria apresentar a você quem é Oona. Oona, ela foi, já investiu, vamos botar assim, na vida dela, no ministério dela, em viajar por diversas partes do Brasil e do mundo, acerca de captar conhecimento sobre intercessão. Hoje ela está apoiando a intercessão lá na sede, junto com Noêmia e pastor Ricardo, e tem sido uma grande bênção lá. Então eles vão vir agora, no sábado, para poder nos dar um treinamento. Vai ser muito bom, você que ama o sobrenatural, ama entender o sobrenatural, ela vai se apresentar melhor, mas passou por ela aí, ela já foi lá para a África, ela já fez curso com a Zenete, né, aquela que é responsável pela intercessão do Dia do Trono, e outras coisas mais que está na bagagem da vida dela aqui, e ela vai estar compartilhando conosco. O que eu posso dizer é que não é teórico só. Eu tenho visto o que tem acontecido lá na sede, tem sido uma grande bênção, e nós vamos estar trazendo para a nossa igreja local. A igreja vai estar investindo, é apenas um custo irrisório, não cobre todos os custos, amém, amados? É apenas mesmo para você valorizar, né? E nós vamos estar convocando você que quer participar para estar conosco do treinamento de intercessão. Então, Ona, essa aqui, queria que ela se apresentasse e falasse algo que está no coração dela. Boa noite, igreja, paz. Desculpe as vestes, mas estava trabalhando, realmente estou pó, desde sexta-feira que a gente está aí no cartório, trabalhando para a eleição, né? E graças a Deus terminou tudo bem. Todas as mídias enviadas, tudo tranquilo, graças a Deus em Itabaiana. E como o pastor Lito falou, eu não sei o que é viver sem a intercessão. Realmente é um chamado que o Senhor me deu desde 2015, que Ele me revelou isso, né? E aí eu comecei realmente a estudar e a me aprofundar, né, nessa área para poder crescer o meu ministério. E a gente vai falar aqui nesse treinamento, né, sobre tipos de orações, sobre a oração intercessória, claro. Nós vamos falar sobre útero espiritual, vamos falar sobre planejamento de oração, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, mas precisa você saber os tipos de oração para orar? É bom saber. Precisa se planejar para orar? Também é bom. Vocês vão ver que existem certas diferenças, né? Vamos falar de oração em línguas, que não pode faltar, né? Vamos falar da armadura de Deus, cada peça daquela, o que é que ela significa e como você utilizar ela. Então, vai ser assim um treinamento bem cheio de, acredito que, novidades para alguns, tá? E também prática, né? Que a gente não vai fazer um treinamento sem orar, a gente vai orar e muito, né? Vamos interceder muito também. Então, é sábado. Que hora vai começar, pastor? 9 horas. 9 vai horas. até meio-dia, depois a gente volta das 14 às 17. Oh, glória! Só, simples assim. Certo? E eu aguardo vocês, tá bom? Amém, queridos. Nós vamos ter um coffee break também, tá bom? Então custa, melhorou, né? Então custa R$10, é apenas para dar uma ajuda de custo no evento. O próximo que a gente vai fazer, a gente vai passar uma semana de jejum, amém, amados? Esse é só para introduzir. O segundo a gente passa uma semana de jejum, amém? Glória a Deus. Obrigado, Ona. Uma salva de palmas para ela, amém? Obrigado. Aleluia, meu tangedor, aleluia. Aqui eu estou tendo falha no microfone, amém, glória a Deus. Cadê meu tangedor? Foi pegar água, amém, glória a Deus. Deus é lindo, amém. Amém. Vamos abrir em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Amém. Aleluia, glória, glórias, 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 glórias e glórias. Amém? Deus é bom em todo tempo.
Gênesis capítulo 6, versículo 5. Antes eu queria começar com uma historinha, amém? Hoje eu acredito que vai ser um ensino, eu não sei se isso existe, mas seria um ensino profético, amém? Se não existe, vai existir a partir de agora, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Antes da gente fazer a nossa boa confissão, eu queria contar uma historinha para você, bem? E eu queria... Foi? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bem, vamos primeiro pegar. Peço que todos desliguem o celular, amém? Por favor. E vai ser já um exercício nesse culto que tem tudo a ver. Desliga o celular no modo... modo avião. Vamos ficar no modo avião. Em 2005 eu conheci essa palavra. 2005 eu conheci essa palavra. Diga 2005. Em 2006 foi a Copa do Mundo. E eu vinha muito, mas muito mesmo, eu poderia dizer assim, viciado. Jogo de futebol. Todo homem, né? Ou a maioria dos homens, e eu não estou falando de vôlei e tal, que coisa toda. Me arranja outro microfone? Me arranja outro microfone, por favor. Só um minutinho, pessoal. Me ajuda aqui. Glória a Deus. Amém. Em 2006, eu vinha muito ligado a jogo de futebol, essas coisas todas. Tem homens que gostam de vôlei, tem homens que gostam de outros jogos, e tem homens que não gostam de esporte, normal, acontece. Né? Tem homens que não gostam de esporte. Por exemplo, se você nascer em Singapura, e é verdade isso, você vai ver, se você pegar uma reportagem de Cabrini, os meninos de Singapura, desde criança, eles não são muito ligados ao esporte, eles são ligados à economia, filosofia, coisa desse tipo. Vocês estão aqui? Amém. E é um dos países mais protestantes que existem no mundo, ok? Amém. Então, saindo desse lado agora, e partindo para um lado mais espiritual do que eu quero falar nessa noite, em 2006, eu vinha muito ligado na questão do esporte. A pergunta é, esporte é pecado? Não, obviamente não, já vou adiantar logo, esporte não é pecado. Mas o Espírito Santo chegou para mim e disse assim, durante o tempo da Copa do Mundo, eu não quero que você assista nenhum jogo do Brasil. E durante o jogo do Brasil, eu quero que você vá para a praia e venha conversar comigo. Pergunta é, jogo do Brasil é pecado? Obviamente que não. Diga não. Entenda isso. Mas o Espírito Santo, de algum modo, sabia que dentro do meu coração, o futebol estava ocupando um lugar que só deveria ser dele. Do mesmo jeito que Isaac estava ocupando o coração de Abraão, e que não deveria. Por isso que quando Abraão sobe naquele monte, e ele vai matar aquele jovem, que ele já era jovem, Deus disse, pare tudo, já está resolvido. Pega o cordeiro, mata, para purificar o seu pecado, porque se matou o cordeiro, é porque tinha pecado envolvido. E o pecado era idolatria. Idolatria é toda vez que você coloca no seu coração algo que não deveria ser colocado no lugar de Deus. E você pode colocar um carro, um filho, seu emprego, seu trabalho, desculpinhas, historinhas. E Deus sabe. E Deus naquele tempo, que eu ia para a praia de Atalaia, na verdade eu andava, eu tenho um lugar bem reservado lá na praia. De vez em quando as coisas estão bem apertadas aqui na igreja, eu pego o Dani e vou para lá. Lá é meu monte. Lá é meu monte. Lá eu posso gritar, lá eu posso chorar bem alto. E eu vou para lá, eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou buscar o Senhor, eu vou estar junto com Ele. E durante o tempo da Copa do Mundo, meu irmão, pense como era interessante. Eu chegava na praia da Atalaia em 10 minutos. O que me levaria 40 minutos, levava 10 minutos para chegar lá. Porque
Mundo nas suas casas. Assistir o jogo da Copa do Mundo é pecado? Não é pecado. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar. E se eu tivesse uma nação na minha mão, que me desse tanta atenção, tanto prestígio, como é estar numa Copa do Mundo, em que as repartições fecham, em que as pessoas compram coisas especiais para comer em casa, para assistir um jogo, em que as pessoas dizem: vem assistir na minha casa, venha para cá. A pergunta que eu faço é, de verdade, eu estou falando de Copa do Mundo, mas eu boto outra coisa aí. Deus de fato é a prioridade na sua vida em que não há desculpas. Porque eu sou funcionário público. E na minha repartição, se um chefe da gente, no dia do jogo do Brasil, que foi decretado, ponto facultativo pelo governador, atrasasse a liberação em 10 minutos, começava a murmuração. Na verdade, o ponto facultativo é no horário, mas tem gente que aí encerra o expediente todinho, para não atrapalhar nem as compras, e começa nos expedientes. Nós temos que nos preparar, porque eu vou receber visitas em casa, e eu ainda não passei no G Barbosa para comprar carne, ô glória. Mas nós costumamos falar que somos coisas. Será que nós somos? E a pergunta é, o que nós de fato celebramos com o Senhor? E eu queria falar nessa noite sobre aliança. Naquele tempo, irmão, Deus me deu muitas experiências. Eu ia para a praia, Deus falava comigo sobre adoração, sobre um coração quando é encontrado com Deus, sobre como nós podemos ter a unção na nossa vida. E Deus, Ele falou muito naquele tempo comigo. E eu sonho e sempre penso nos momentos que eu posso ter com o Senhor dessa forma. Vocês estão aqui nessa noite, não é isso? E eu queria falar sobre aliança nessa noite. E eu queria ensinar sobre isso. Vamos para Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Se você puder, levante sua Bíblia e vamos fazer a nossa confissão. Diga: esta é a incorruptível, indestrutível, inabalável palavra de Deus. Sendo assim, com ousadia, eu afirmo: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso aquilo que ela diz que eu posso. Por isso, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Em nome de Jesus. Não. Amém. Ok. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, se você não conseguir acompanhar, nós vamos projetar aqui no telão. São muitos versículos nessa noite. E eu tenho meia hora para ministrar. Nós temos algumas coisas para fazer aqui hoje ainda. Nós queremos orar pela nação. Amém. Então, em Gênesis 6, capítulo 5, está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Querido, deixa eu dizer algo para você.
Quando eu era ateu e depois eu me converti, um dos problemas maiores da minha mente era entender a questão do dilúvio, se de fato era apenas uma metáfora, uma parábola, uma história, ou era de fato algo que teria acontecido. Existe um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. São documentos e documentos e documentos, inclusive capitaneado por cientistas da NASA, que fala de geologia de forma muito profunda. É um dos livros básicos da apologética cristã. E eu quero dizer algo para você, já é prego batido, ponta virada, a questão das sedimentações das camadas, ok? Em que não se explica, eles tomam alguns lugares para falar que não houve o dilúvio, mas quando você começa a comparar as ideias de anos da terra, por sedimentações da terra, não tem como assim se comprovar, senão colocar no lapso das sedimentações a questão do dilúvio mundial. Vocês estão aqui? Existe um museu nos Estados Unidos, no Texas, que existem diversos experimentos científicos só para tratar sobre isso. Vocês estão aqui? Chamado Museu do Criacionismo. E antes de você criticar, porque o nome é criacionismo, existem vários cientistas, muitos cientistas renomados, que chancelam aquele museu. Vocês estão aqui, amados? Então eu fiquei convencido que o dilúvio aconteceu. Amém? Amém ou não amém? Ok. Então, amados, a gente percebe que Deus disse assim: Noé, eu vou de fato trazer um juízo sobre a terra, porque o homem corrompeu a terra. Chegou um ponto que eu não consigo mais trabalhar com o homem, mas vocês são justos, são creditados em justiça. Então eu vou celebrar uma aliança com você. Se você fizer uma arca do jeito que eu vou lhe orientar, vocês prosperarão. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou não? Obviamente, querido, Noé estava em um lugar que, se você estudar, não tinha estrutura para receber um barco grande, não tinha cultura de fazer assim. Ele era um agricultor, ele era um cultivador da terra, então ele não era um engenheiro náutico, ele não conhecia as propriedades de construção. E universidades de engenharia naval, várias hoje, já fizeram réplicas, tomando por base o que está escrito na Bíblia, e é real. Flutua, é grande e comporta a quantidade de animais que disseram que iria comportar. Isso também já é prego batido, ponta virada. Entretanto, Noé, todos os dias de manhã, o que ele precisava fazer, se acordar e dizer assim: Deus, e aí? Como é hoje? Provavelmente Deus dizia: hoje você vai empenar tantas toras de madeira. Você vai empenar tantas toras de madeira nesse ângulo. Eu quero que você pegue e coloque madeiras nesse calibre, nesse tamanho. Eu quero que você pegue e coloque um leme em tal lugar. Eu quero que você construa dessa forma. Eu quero que você vê de tal forma. Ele não era engenheiro, porém ele conhecia um Deus que era engenheiro. Ele sabia o Deus que iria colocar o tamanho do dilúvio e o tamanho da arca que precisava para suportar o dilúvio. Então ele tinha agora uma aliança, e a aliança tem que ter obediência. Obediência é algo claro, é algo que tem que ter disciplina, é algo que tem compromisso, é algo que tem contrato, é algo que tem coisas que você precisa praticar todos os dias. Não há condição de você negociar. Então agora Deus estava dando uma inspiração, estava dando o pulo do gato, por assim dizer. Ele estava dizendo: olha, o futuro vai ser assim, olha, vai acontecer de tal forma, mas eu vou lhe dar a solução e você ainda vai prosperar. Vocês estão nesse lugar? Agora eu quero que vocês abram em Êxodo, capítulo 14, versículo 19. Depois a gente volta para Gênesis. Aleluia. Aleluia. Em em Êxodo 14, 9 está escrito assim: a seguir o anjo de Deus, aqui está falando do momento que vai o povo de Deus sair
diante do mar se abrir até chegar no deserto. Ou seja, o livramento que aconteceu em que os cavalos e cavaleiros do faraó são engolidos pelo mar ali, tá bom? Então ele diz, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. Eu estou sendo bem rápido aqui nesse momento, porque eu só quero passar, contextualizar para chegar no ponto, tá bom? A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. Presta atenção nisso. Havia o mar. Lembra daquela coluna de fogo e de nuvem? Pela noite trazia calor, pelo dia trazia refresco, trazia frescor. Ela prosperava o povo de Israel, porque se você entender que está dando proteção no sentido de calor, de frio, ela está prosperando ali naquele momento. Vocês estão aqui, amados? Se você está comendo bem, está dormindo bem, isso é prosperidade. Então ela está prosperando, mas horas era um veículo também de guerra. Essa coluna. Então ela se coloca agora e dizer, não, peraí. Ok? E se coloca ali para defender o povo de Israel. Vocês estão nesse lugar? Estão conseguindo entender isso? Estão conseguindo acompanhar até aí? Daqui a pouco a gente encaixa. E aí diz, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro. A luz trouxe trevas para um e luz para outro. Se você continuar lendo, você vai ver, e é bem interessante, se você continuar lendo esse capítulo, que a nuvem chegou um momento que entrou no acampamento dos egípcios e trouxe confusão no acampamento dos egípcios. A mesma nuvem que trazia frescor e direção, porque a minha Bíblia diz que quando ela se levantava, apontava para o norte, o povo de Israel ia para o norte e prosperava. Quando ela apontava para o sul, o povo de Israel se levantava e prosperava, ao ponto que eles não se levantavam pela manhã e não tomavam nenhuma direção até ela se mover. Ao ponto também que muitas vezes eles ficavam parados no meio do deserto, alguns dias, até a nuvem sair do lugar e começar a se mover. Mas essa nuvem que dava direção para o povo de Israel, dava confusão para o povo do Egito. Vocês estão aqui ou não? Porque, diga aliança. Antes do povo sair do Egito, Deus disse, eu quero saber quem está comigo de verdade. Quem estiver comigo, mate um cordeiro e vamos celebrar uma Páscoa. Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Deus só trabalha com aliança. É por isso que o sangue de Jesus precisou ser derramado. Porque para ele trabalhar de verdade, com força na minha vida e na sua, tem que ter sangue. Tem que ter aliança. E aliança é compromisso. Diga compromisso. O nosso Deus é tão bom que ele não trabalha só com graça. Ele também trabalha com misericórdia. E esse é o problema. São pessoas que estão vivendo na misericórdia, cegos, por assim dizer, na misericórdia, e achando que está surfando sobre a onda. Quando Deus não tem só o bom, Deus tem o agradável e Deus tem o perfeito. São 3 níveis em Deus. E tem pessoas que não, tá bom. Não tá bom. O inimigo do ótimo é o bom, irmão. Deus, ele diz que é de glória em glória. Meu irmão, a vitória de hoje tem que ser celebrada amanhã, mas disputada uma nova guerra no outro dia. É de fé em fé. E o que é fé? É chamar a existência aquilo que não é. Irmão, pode ter certeza. No dia que essa igreja tiver 5.000 pessoas, Deus, eu já sei a história de Deus. Na hora que ele estiver comemorando aqui, ó, 5.000, aí Deus diz 10 anos, 5.000, ok, né? Agora, se Jesus não voltar, na minha geração, se Jesus não voltar, eu e você, o plano de Deus é velhinhos, durinhos, sonhando os sonhos de Deus. Eu vejo pessoas subindo montanhas. A maior loja de sapato,
A maior loja de carro. E cadê a família? Está lá embaixo. E a saúde? Lá. E aqui dentro? Lá. Ei. Não suba essa montanha sem Deus não, irmão. Não suba essa montanha sem Deus não, meu irmão. Você tem que fazer aliança com Deus. Porque as vitórias que virão serão plenas, serão em plenitude. Vocês estão nesse lugar? Ok, vamos mais para frente. Diga aliança. Diga compromisso. Volte agora para Gênesis 6, 18. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Quando eu falar nessa noite, Deus trabalha, eu não estou falando de misericórdia. Misericórdia é o piso do céu, graça é o teto. Isso eu nunca vi em livro nenhum não, viu? Veio agora do Espírito, então anote aí. Misericórdia é o piso do céu, graça é o teto. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Misericórdia é a miséria do homem no córdia de Deus. Miséria no córdia. Misericórdia. Miséria no coração de Deus. É a miséria do homem, um Deus sofrendo por uma humanidade que não está enxergando o quanto ela pode ser nele. Isso é misericórdia. Misericórdia é um Deus tentando alcançar uma humanidade que está cada vez mais emburrecendo, ficando ignorante acerca das questões espirituais. Homens e mulheres que estão entrando em universidade, em faculdade, e têm ficado cada vez mais burras em meio aos seus mestrados e doutorados. Doutorados e mestrados que não valem um pano de chão sujo, porque não leva objetividade, não leva conclusão, solução a nada. Aristóteles, os maiores filósofos da face da terra, desenvolveu uma coisa chamada maiêutica. A maiêutica tem PPS, perguntas poderosas de sabedoria, que leva o grau de consciência, que o homem começa a ter consciência. Por isso que Jesus, quando pregava a palavra, escute, quando Jesus pregava a palavra, ele fazia perguntas. Por isso que o cristianismo nunca vai ser uma alienação, porque o cristianismo é a única viés espiritual que é tratada com perguntas. Então nós não podemos ser alienados, nós estamos ao nível da consciência. Quando a pessoa diz, não, o cristianismo é muita alienação, eu digo, você não entende. Você não entende profundidade filosófica, você não entende do que é pensamento, você não sabe nada disso, irmão. Quando Jesus diz, cadê os seus acusadores para aquela mulher? É uma pergunta. O que queres que eu te faça? É uma pergunta. São perguntas o tempo todo, Jesus. Você talvez está aí parado pensando, o que é que tem tudo a ver com o que o pastor está falando? Eu estou falando que quando você entra numa aliança com Deus, você tem que entrar consciente do que você está trazendo, do que Deus pode lhe dar. Mas no momento que você firmar o contrato com Ele, você se comprometa, seja homem, seja mulher, e segure a onda até o final, porque o meu Deus, Ele vive, e por fim Ele prevalecerá, irmão. Aleluia. Se você pegar ministrações minhas que são gravadas lá na sede, nos adolescentes, em 2005. Se você pegar o meu primeiro testemunho na Presbiteriana Renovada, onde me converti, em 2002, você vai ver a mesma pessoa, talvez com uma maturidade diferente, mas a mesma pregação. Qual é a pregação que você vai ouvir a vida toda nessa igreja? Se aprofundar mais em Deus, se apaixonar mais por Deus, se agarrar mais em Deus, se apegar mais em Deus e parar de desculpas. Precisamos nos aliançar com Deus. O mundo, ele está revolto, mas se tivermos dentro da nossa arca, sendo construída por Deus, o mundo pode se abalar, mas nós vamos estar dentro da arca tranquilos. Vocês estão aqui mesmo nessa noite, irmão? Estou na introdução ainda, viu? Oh, yeah. Gênesis 8:20, por favor. Levantou Noé um altar ao Senhor, diga altar. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Está lembrado que eu falei sobre aliança? E o Senhor aspirou, diga aspirou. Por favor, se liga aqui. Olha o que ele fez, olha. Escute,
aspirar. Sabe aquele café gostoso? Que você gosta de café mesmo. Aí a pessoa traz grãos importados, aí bota assim, aí você faz assim, Sabe aquele perfume importado das mulheres? Aí pode dar um glória a Deus especial às mulheres. Aquele perfume que bota aqui de assim. Sabe o pescoço da sua esposa quando está perfumado? Esposa, diga esposa. Diga esposa. Oxente. Diga esposa, homem. A minha Bíblia diz que o sacrifício que Noé fez, Deus recebeu aspirando. Pastor, Antigo Testamento e no Novo, está como? Que as orações dos santos subiram como incenso. Ei, quando você levanta as suas mãos na igreja, você levanta de corpo, alma e espírito? Se não, baixe. Quando você dizima e oferta, você está dando o seu melhor mesmo? Porque Noé, quando deu, ele deu o melhor. E Deus, ele disse assim, se você oferta e dizima porque a igreja está boa, não está? Eu vou dar porque a igreja está precisando. Eu vou ofertar e vou dizimar porque a igreja não está precisando. A sua aliança é com parede. Tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. E Deus, ele, quando você vem dizimar, meu irmão, e ofertar, você está fazendo uma aliança com Deus. Senhor, é para esse mês. A tua palavra diz que nós estamos aqui nesse momento celebrando uma aliança, que as janelas do céu serão abertas e eu ainda posso colocar o Senhor à prova. É o Senhor que pediu isso. E eu sei que é para o Senhor me lembrar e por lembrar no que diz respeito, toda vez que as bênçãos se manifestar, saber que o Senhor está zelando por mim. Obrigado, Senhor. Meu irmão, isso é aliança. Aliança, meu irmão, não tem esse negocinho que hoje é, amanhã não é não. Eu estou falando em todas as áreas. Você hoje está casado com uma mulher, você não pode dizer hoje eu sou fiel, amanhã não. Você é fiel a ela todo dia. É fiel e acabou, sim. No dia que você brigou com ela, é fiel no outro dia. No dia que ela fez a comida que você gosta, é fiel. No dia que ela não fez, também tem que ser fiel. E tudo é fiel, amém, amado? Amém ou não amém? Vocês estão meio calados. Amém? Isso é uma pregação de fogo. Ele diz o seguinte: tomando animais limpos, aspirou o homem, porque desígnio sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, e é isso que eu queria falar. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando acaba o dilúvio, Noé vai fazer uma aliança com Deus. E Deus diz: enquanto houver, até a consumação dos séculos, eu vou trabalhar na terra com colheita e plantio. Quer colher amor? Plante amor. Quer colher verdade? Plante verdade. Quer colher honestidade? Plante honestidade. Quer colher dinheiro? Plante dinheiro. Vocês não estão entendendo isso não? Deixa eu falar para você. Tudo. O que tiver seco na sua vida está precisando de plantio. Pare de olhar para o céu e dizer: Deus, cadê? E comece você a saber que já tem semente na sua mão para você plantar. Sabe por que a sua vida é destruída emocionalmente? Porque você não organiza ela. Porque você vive com murmuração, vive com reclamação. Comece a confessar a palavra, mesmo sem ver. Porque quando você planta, você não está vendo a árvore, mas depois ela começa a brotar. Nós saímos esses dias para a conferência de homens e mulheres lá em Campina Grande. Sofia tem arrancado os talos todinho da planta lá que o Wilson me deu, de hortelã, que eu faço meu suco detox. Ela arrancou tudinho. Antes foi as calopsitas de Dani com ela, que bagaçou. Amém? Meu pé de hortelã, abençoado. Nós chegamos em casa, depois de 5 dias.
tinha um pé de hortelã grande e florido. Florido não, folhudo, né? Sei lá, folhudo, vou botar folhudo. E Sofia chegou e disse: papai, como está essa planta? E eu olhei para aquilo e disse: não, isso é um milagre. Não nasce uma planta do dia para a noite desse jeito. E ela estava morta, seca. Deixa eu te dizer uma coisa. É a terra abençoada, é. Amém. Glória a Deus, amém. Querido, deixa eu dizer algo para você. Se você olhar Maria, presta atenção, meu irmão. A gente vai fechar, presta atenção nisso. Se você olhar Maria, Maria recebe a notícia: estou grávida. Isabel também. Aí uma se encontra com a outra. Soberano é Deus. Eu te amo, Senhor. Aí está lá o cântico de Maria. A Isabel responde: bem-aventurada tu és entre as mulheres. O cântico de Isabel. Está assim lá. Você vê que essas duas crianças, João Batista e Jesus Cristo, foram cultivados em um ambiente de louvor e adoração. Vocês estão aqui nessa noite? É o betume, é a madeira, requisitos de uma aliança, inegociáveis. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós vamos chegar lá. 2 Coríntios 9, 8. Pastor, o que isso tem a ver com o que nós estávamos falando sobre plantio e colheita? Plante uma casa com louvor e adoração. Plante uma casa com confissão. Plante uma vida com leitura da Bíblia. Plante uma vida com cultos. Plante uma vida com você confessando a palavra. Plante uma vida de estudo, sim. De trabalho, sim. Mas regado com a presença de Deus. Não tem como. Não dá certo não, meu irmão. Não tem como. Pelo amor de Deus, não tem como. É por isso, irmãos, que eu vou passar um tempo nessa igreja sem aconselhar as pessoas. Porque eu sou pai, não sou mãe. E essa palavra que nós estamos pregando no altar é suficiente. Ei, eu vou falar de novo. Essa palavra que está sendo pregada no altar é suficiente. Dê valor a ela. Dê valor a essa palavra. Se você escuta uma palavra dessa, meu irmão, eu sei de onde eu vim. Eu sei igrejas que eu passei que não tinha um pedaço de palavra. Era tanta doideira. Um falava uma coisa, outro falava outra. Você não sabia para onde ia. Mas você pega uma palavra e você ainda fica dizendo: não sei o que fazer. Sabe, você que não quer fazer. Você não quer fazer. Você não quer pagar o preço da aliança. Você não quer se aliançar com Deus. Você não quer deixar coisas que você está viciado, que está viciada. Deixe isso, mude seu comportamento e você vai ver Deus fluir na sua vida, meu irmão. Diga: pastor, eu te amo. Obrigado pela sua espontaneidade, minha amada. Aleluia. 2 Coríntios 9, 8, por favor. Bem rapidinho, meu irmão. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos. 2 Coríntios já é Novo Testamento. E está vindo precedido da palavra pode. Mesmo com a obra de Cristo consumada. Pregando para uma igreja. Vocês conseguem entender a complexidade disso ou não? A obra de Cristo já está consumada. A pregação é para a igreja. E Paulo está vindo dizer pode. Sabe o que ele quer dizer? Não é porque você aceitou Jesus e está na igreja que vai acontecer, não. Pode. Não, pastor, mas eu já sou salvo. Ótimo. Se você está contente com isso, para mim a Bíblia diz que é só o início. Salvação é só o início, meu irmão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, e pode ficar doidão aí, ridicularizado, pode ficar. Eu quero chegar no céu e Paulo chegar para mim e dizer bem assim: pastor Lito, como foi aquele negócio lá que eu fiquei sabendo?
Aí você diz, esse é o berba. Não é não. Paulo morreu há 2000 anos atrás. Se a gente não fizer melhor do que Paulo, é porque o que ele fez é mentira. Se você entende gráfico, é matemático, algo desse tipo, você entende que subiu, atingiu o cume e desceu. Se chegarmos nos céus, e os apóstolos, os homens de Deus, não tiverem curiosidade acerca da igreja do século 21, é porque eles atingiram o máximo e de lá só veio decaindo. E o que Jesus pregou dizendo, ide fazer muito mais do que eu fiz, é mentira. Mas quando eu olho para o Reinhard Bank, 3 milhões de pessoas. Quando eu olho para pastor Cris, ou Rai Clome, 3 milhões e 500 mil pessoas. O ano passado o pastor David estava conosco. Ele trouxe a notícia de um pastor que tem uma igreja, que o salão da igreja cabe 3 milhões de pessoas. Ele mostrou para a gente. As pessoas se convertem no final e vêm de bundinho. Ei, deixa eu dizer uma coisa. O evangelho é progressivo. E nós vamos entrar em dias poderosos na face da terra. Estamos apenas formando as bases. 2019 promete. Oh, meu irmão. Os meninos sabem. Ontem eu estava com o Marcelo e Samuel lá em casa. Eles saíram acho que 2 da manhã, foi isso mais ou menos? E eles bateram uma foto comigo dormindo. A primeira vez que eu dormi antes que eles, amém, amado? Estávamos projetando a igreja próximo ano. Vamos ter uma reunião agora dia 2 com a liderança. Coisas poderosas para essa igreja. Nós vamos entrar num cenário profético poderoso no próximo ano. Ei! Aleluia! Quantos se pegaram essa visão esse ano, se agarraram e avançaram espiritualmente, foram curados, coisas poderosas aconteceram, novos negócios. Deixa eu te dizer uma coisa, próximo ano vai ser maior. Eu estou ouvindo as notícias que estão vindo do céu. E antes que você pense, por causa de um presidente, não. Esse presidente que vai surgir hoje é a resposta de uma justiça que está se levantando. É o grito de uma nação que está dizendo, chega. Se uma família de justo segurou a arca, uma família de justo segurou Sodoma e Gomorra, o que é uma nação de justos dizendo, eu quero justiça? Deus está trazendo nuvens para o Brasil. Nuvens. Escreva. E eu estou debaixo dela com o guarda-chuva desarmado. Eu quero me molhar na chuva do Espírito. Mas eu vim nessa noite como homem de Deus dizer, você não entre nessa chuva com misericórdia, entre com graça. Eu estou debaixo de uma unção profética para dizer, largue o mal, largue o que você estiver fazendo de errado e entre sem reservas, irmão. Porque Deus vai derramar chuvas poderosas próximo ano. É ano de restituição. Samuel, segura aí, por favor, grave agora. Por favor, grave isso aí. O ano de 2019 vai ser o ano sabático. Vai ser o ano sabático. Ano de restituição, restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de crescimento da igreja, dos lagares dos crentes. Provisão e prosperidade, diz o Senhor. Ano de cancelamento de dívidas. Ano de cancelamento de dívidas, diz o Senhor. Eu não vou botar legenda. Eu não vou colocar legenda. Há 2 anos atrás eu profetizei acerca do cenário político.
Eu não vou colocar legenda, porque amo e respeito demais pessoas e seres humanos. E eu fico às vezes dividido entre a profecia e o homem, porque sou pastor também. Mais do que profeta, eu sou pastor. Se eu fosse profeta, eu acho que seria aqui uma carreta, aquela coisa toda. Mas eu me seguro na unção pastoral. Eu não vou botar legenda. Mas lembre de 2 anos atrás, quando eu profetizei do ano de 2018 e 2019. Desculpe, 17 e 18. E não chegou nem 19. A profecia está correndo em alguns gabinetes. A profecia que eu ministrei nesse lugar está correndo em alguns gabinetes. E se segurem. Crente no ano de 2019 não bote a mão em coisa errada. Não bote a mão em coisa errada. Porque senão você vai ser envergonhado. Aleluia. Vocês estão aqui mesmo nessa noite, né, amados? Amém. Tem um tempo que eu não prego na igreja, amém? Então deixa eu pregar. Vou pregar quinta-feira de novo, amém, amado? Quinta-feira eu estou aqui pregando de novo. A gente vai falar do derramamento do Espírito. Então, 1 Samuel. Desculpa, irmão. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Diga graça. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então a vontade de Deus é provisão, prosperidade, abundar e transbordar. Essa é a vontade, mas Ele pode, se estiver dentro de uma aliança. 1 Samuel 22, bem rapidinho. Por favor, querido, bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, diga a ele, todos os homens que se achavam em aperto. E todos os homens endividados, diga aperto e endividado. Diga aperto e endividado. A unção paga a conta, meu irmão, paga. E todos os argumentos, e todos os amargurados de espírito, depressivo, síndrome do pânico, e do diabo 4 aí. Ok? E ele se fez chefe deles. Aleluia. E eram com ele uns 400 homens. 400 homens problemáticos. Mas tem algo aqui, eles se achegaram. Ei, escutem. Davi não se achegou a eles. Deus pegou Davi e botou na caverna. E aqueles homens, mesmo endividados, truculentos, amargurados, conseguiram reconhecer a unção. Mesmo diante de tanta desgraça, eles disseram, temos algo de Deus aqui. E qual foi o papel desses homens? Somente se achegar a Davi. E se achegar a Davi, se você for ler, são vários capítulos, vai para Crônicas ainda, essa história. Você vai ver que eles, Davi dizia A, eles aqui, ó. B, eles, ó. C, eles, ó. Vocês estão nesse lugar. Eles fizeram uma aliança com Davi. 1 Crônicas 11:10, por favor. Estamos quase lá. Penúltimo versículo. Grupo de música, por favor.
São estes os principais valentes de Davi, que apoiaram valorosamente. Diga, apoiaram. Diga, valorosamente. Apoiaram valorosamente. Michael, se ligue nisso. Apoiaram valorosamente. Aliança. Rodrigo, Marcelo, apoiaram valorosamente. Vejam, a unção de Deus não é aquele apoio mais ou menos, não. É apoiar com força. Vocês estão aqui? Se apegar a Deus é apoiar valorosamente. Homens endividados, depressivos, com todo Israel para o fazerem rei. Vamos levantar um rei. Aqui o que é que nós estamos fazendo? Levantando um rei, Jesus. E ele diz, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo, eis a lista dos valentes de Davi, Jazobeão e por aí vai. Esses homens foram colocados o nome deles na Bíblia. Esses homens foram tão poderosos que foram colocados o nome deles na Bíblia. Deixa eu falar algo para vocês. Eu vou finalizar com isso aqui. Na Netflix, pelo menos hoje está passando 2 seriados. Como eu estou estudando muito algumas coisas, foi recomendado lá assistir 2 seriados. Tem um lá dos psicopatas que estão na cadeira da morte lá. E tem um outro que mostra o início do departamento do FBI, que fala sobre a pesquisa que eles começaram a cadastrar de psicopatas também. E todos eles, tanto um como o outro, você percebe que, resumindo, dá-se uma frase de um deles, que é o psicopata, a mesma coisa, praticamente. Em que esse homem, ele matava mulheres, e toda vez que ia matar mulheres, ele botava um tipo de sapato no pé delas. E por quê? Porque esse rapaz, ele foi tão abusado quando era criança pela mãe, e a mãe, ela tinha um tipo de sapato, que ele explodiu em ódio, em psicopatia, e começou a matar mulheres, e começou a botar o sapato. E aquilo que ele mais temia, ele se transformou. Aquilo que ele mais odiava, ele se transformou. Pastor, por que o senhor está dando esse exemplo? Eu estou dando esse exemplo porque você, meu irmão, presta atenção nisso nessa noite. Você, escute isso. Eu vou fechar agora a ministração. Você, hoje, é o que as pessoas de maior influência na sua vida depositaram em você. Talvez tem coisas que você faz hoje que você quer o seu pai e sua mãe que fazia, que você dizia que nunca ia fazer, você hoje está fazendo. Talvez até está lutando para não fazer. Você talvez fala coisas hoje dos seus melhores amigos. Então você é sim hoje fruto daquilo que foi depositado em você, das pessoas que mais têm influência em você. O que eu quero falar com isso? Que em uma aliança com Deus, levanta essa Bíblia que está na sua mão, levanta a Bíblia, por favor. A sua maior influência é essa palavra. Agora quer ver os benefícios disso? Por enquanto que o dilúvio matou alguns, quanto mais as águas cobriam essas pessoas, mais a arca flutuava. Quanto mais as nuvens vinham para o povo de Israel, mais confundia os inimigos e mais prosperava o povo de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós como crentes, não é o presidente não, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser com presidente, sem presidente, pode ser o que for. Se vier crise, quanto mais crise, mais a gente prospera. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. O que é crise para uns, vai ser prosperidade para a gente. Porque eu e você, nós estamos dentro de uma arca, com princípios e com alianças, com princípios e com alianças, em que todo dia Deus diz, bote isso, faça aquilo. E onde é que nós buscamos as instruções de Deus? Na palavra.
E Davi, ele ensinou algo para mim e para você. Se você quer, por favor, entenda isso, meu irmão. Se você quer ser um derrubador de gigante, ande com um. Aqueles homens, Leila, estavam olhando para baixo como depressivos. Aqueles homens estavam olhando para baixo como pessoas endividadas. Meu irmão, você ser endividado é uma miséria. Você vai comer um lanche com a esposa em um lugar e chega a pessoa que você está devendo. Aí a pessoa que você está devendo chega e olha, não tem dinheiro para pagar, mas tem dinheiro para lanchar. É uma miséria. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esses homens com as cabeças baixas, esses homens conheceram um derrubador de gigante, esses homens entenderam a unção que estava sobre eles, fez uma aliança, disse: Davi, me ensina a ser um derrubador de gigante, e começou a andar com ele, e eles começaram a ser guerreiros. E a Bíblia diz que aqueles homens depressivos, irmão, um depressivo, eu fui depressivo. Você tem medo de tudo. Um depressivo tem medo de tudo. A Bíblia diz que o menor matava 100 e o mais forte matava 1000. Deixa eu dizer, a unção por meio da palavra nos transforma em gigantes. E para finalizar, esse homem que entendia matar gigante, Ramon, esse homem que entendia como matar gigante, disse: eu tenho um salmo. O Senhor é o meu pastor. Ele não disse o Senhor é um boiadeiro, porque ele não chamou a gente de boi. Ele não disse o Senhor é um adestrador, porque a gente não é leão. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, porque a gente é ovelha. E ovelha precisa de pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Na aliança tem dias de vale da sombra, tem dia de pasto verdejante, mas o Senhor está com a gente. E Ele disse no final que Ele coloca uma mesa diante dos inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, diz o Senhor dos Exércitos. Faça uma aliança com aquele que o navio pode até balançar, mas ele não vai afundar. Não confie no seu emprego, não confie no seu trabalho, não confie na sua inteligência, confie no Senhor. E Ele abre portas poderosas. Há uma unção aqui, levante sua mão, por favor. Pai, eu libero sobre os meus irmãos que vieram nessa noite. Os meus irmãos que vieram nessa noite e estão assistindo essa programação pela internet. Eu digo agora: prosperidade, unção para prosperar, 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 quebrando cadeias. Eu digo agora, Senhor, em nome de Jesus, todas as barreiras agora quebradas, a cada aliança firmada, em dizer não para o mundo e sim para o Senhor, frutificará, rápido, veloz, rompendo, acelerando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Aleluia. Você que veio nessa noite, meu irmão, e precisa se aliançar com Jesus, precisa confessar Jesus, fazer uma aliança com Ele. Se hoje é o seu dia, se você diz: olha, hoje é o meu dia de aceitar Jesus, eu quero que você nesse momento levante sua mão e nós vamos orar por você. Pastor, eu quero aceitar Jesus hoje é meu dia. Eu quero fazer uma aliança interna com Ele. Se você é essa pessoa, levanta sua mão onde eu possa enxergar. Se você estava afastado e diz assim: não, eu quero voltar hoje para Jesus. Eu conheço quase todos nesse lugar, quase todos já fizeram isso, mas se falta alguém, eu quero que você levante sua mão nesse momento e nós vamos orar por você. Há alguém nesse lugar? Levante sua mão. Todos salvos? Todos salvos? Amém? Amém? Você pode dar uma glória a Deus?
Já fizemos a oração para a cura no início. E eu queria que nesse momento a gente pudesse orar pelo nosso novo presidente do Brasil. Mas antes da gente liberar, provavelmente vocês podem já estar sabendo quem foi. Espera aí, calma, por favor. Mas me veio uma música no coração. Vocês estão prontos? Me veio uma música no coração. Essa música eu escutei, presta atenção nisso. Essa música eu escutei com a minha esposa em 2004 em Porto Seguro. E eu ouvi uma profecia naquele dia. E coincidentemente Magno Malta estava lá, em 2004. E um homem se levantou naquele dia, presta atenção no que eu vou dizer. E chamou todos os políticos lá em cima. E ele botou a mão em cima daqueles políticos e disse: vai chegar um dia no Brasil que a igreja vai orar tanto, 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 que se um político roubar, ele morre. E ele profetizou, escute, ele profetizou. Escute isso. E ele profetizou, ele disse assim: vai chegar um dia no Brasil que nós seremos um celeiro de missionários. Sim. E nós vamos cantar. Eu queria que vocês escutassem essa música. A gente vai anunciar depois que é um presidente. Nós vamos orar por ele. Em 2000 e sei lá quando foi. Eu sei que eu votei em Lula, né? E eu não tenho essa. Para mim, eu vou votar em quem tiver a melhor proposta. E lá no passado eu votei em Lula. E Deus me tomou numa profecia naquela noite e me levou para ministrar uma profecia. Eu pedi ao pastor Dério na sede para dar uma profecia. E foi uma festa muito linda, porque as pessoas invadiram a esplanada dos ministérios, tomou conta lá. Eu escutei aquele pronunciamento que Lula dizia que ele não estudou, mas estudou para ser presidente. E ele representava a esperança de um povo. Evangélicos se juntaram a ele e para orar por ele. Homens de Deus, mulheres de Deus, várias vezes foram em Brasília para tentar alertar também. E Deus me levantou no dia que saiu o resultado das eleições. Eu estava na igreja sede. E eu levantei lá, eu me lembro, está gravada essa profecia. Eu disse: não é o homem, é o Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o... Independente de quem for essa noite, nosso presidente, não é o homem. Vai ser o quanto a nossa igreja do Brasil vai ficar em pé. Há uma sede de justiça. A maior vitória do país, como homem de Deus que estuda a palavra, não foi um candidato que ganhou, mas foi uma nação que se levantou. O que uns chamam de extremismo, eu chamo de dividir joio do trigo. Infelizmente, de fato, a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz que Jesus viria como uma espada e queria dividir. Não há como haver comunhão entre céus e inferno, luz e trevas. Não há. Nós não podemos apoiar aborto. Nós não podemos apoiar feminismo do jeito que está. O feminismo anterior eu apoio. Esse agora, em que mulheres parecem animais, defecando numa rua, urinando numa rua, botando peito para fora, vandalizando as mulheres. Isso é um absurdo. Isso é uma ojeriza. A natureza do homem é a figura humana. Isso é animalizar o homem. Se você não entende de psicologia, vai estudar. O aparo que houve, tem uma teatróloga que colocou o corpo dela para se expor e foi machucada por pessoas. Isso é um absurdo. Isso é a profundidade do estado robesiano. Eu não posso, como homem inteligente e ungido pelo Senhor, assinar um negócio e dizer que isso é certo. Não é certo. Eu não tenho medo de me posicionar, mas eu também não tenho medo de dizer que não é o homem. Estarei orando, estarei vigilante pela nossa nação e por Itabaiana. Tem justos aqui em Itabaiana. Tem justos aqui em Itabaiana.
Se roubar, vai ser escândalo. Se roubar, vai ser escândalo. Amo a todos. E Deus me deu uma profecia. Que homens poderosos iriam na nossa igreja. Para a gente orar. Até hoje, Rodrigo, nunca nenhum homem político subiu nesse altar. Mas a partir de hoje, todo homem, me perdoe, que vier aqui pedir oração, vai subir nesse altar. Para pregar não, para pegar no microfone não. Mas eu vou fazer questão que se ajoelhe nesse altar aqui. Você quer uma oração nossa? Vai se ajoelhar aqui. E nós vamos orar. Do mesmo jeito que tem políticos. Me desculpe, irmãos, mas eu vou falar nessa noite que há uma unção profética dentro de mim agora. Que sai na TV da internet. Dizendo que vai no terreiro de não sei da onde. Tomar banho de sangue, tomar banhos. E se consagrar. Eu digo que há um poder muito maior para dar sabedoria a esses homens. Há um poder maior, porque nós precisamos de políticos ungidos pelo Senhor. Eu abro aquela TV Câmara de Itabaiana, eu fico perguntando quanto dinheiro é derramado naquele lugar. Me perdoe, vereadores, eu amo vocês, amo, mas está ficando feio. Eu sei que eu posso tomar uma porrada nesse sentido, mas eu vou falar como está ficando feio. Porque vocês eram para estar aí, meus irmãos, falando de lei. Não era para estar discutindo besteira e bobagem. E fica no cenário nacional, que todo mundo fica tirando piada com a nossa cidade. Isso é vergonha. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Vocês têm que chegar aí. Os vereadores têm que chegar lá, porque eu estou pagando, nós estamos pagando, para falar de lei que vai ajudar essa cidade. Tem ruas sem asfalto, tem pessoas sem comida nessa cidade, tem postos sem remédio, e precisa sim que nós nos levantemos e oremos pela nossa cidade. É chegado o dia sim. E o pau que bate em Chico, bate em Francisco. O erro também é estadual, municipal. Mas eu creio em 2019 que vai se levantar um país como nós vamos cantar aqui agora. Eu queria que você, depois dessa palavra que eu dei, eu quero que a gente possa, reflexivamente, pode ter certeza, eu tenho tido muita seriedade com isso. Debaixo dessa reflexão, eu quero que você escute essa música, por favor. Quero ver a minha nação quebrantada aos teus pés, um povo curado, um povo sarado que é livre em sua expressão. Quero ver a minha nação derramada em teu altar, um povo que clama, um povo que chora, um povo que ama, um povo que adora. Um novo Brasil, uma grande nação que renasce e se renova pelo poder da tua unção. Um lindo país, uma santa nação, escolhida pelo Eterno como celeiro de missões. Um novo Brasil, um novo Brasil. Quero ver a minha nação quebrantada aos teus pés, um povo curado, um povo sarado que é livre em sua expressão. Quero ver a minha nação derramada em teu altar, um povo que clama, um povo que chora.
escolhida pelo Eterno, como celeiro de missões, um novo Brasil, um novo Brasil, um novo Brasil, uma grande nação que renasce e se renova pelo poder da tua unção. Um lindo país, uma santa nação, escolhida pelo Eterno, como celeiro de missões, um novo Brasil. Só a igreja, um novo Brasil, um novo Brasil. Se levanta, sim, pelo poder da tua unção, um lindo país, escolhida pelo Eterno, como celeiro, um novo Brasil, uma grande nação que renasce e se renova pelo poder da tua unção. Um lindo país, uma santa nação, escolhida pelo Eterno, como celeiro de missões, um novo Brasil. Tem imagem de quem ganhou? Bota aí, por favor. Nós temos um desafio como nação. volte lá por favor. 46 milhões de irmãos não concordam com esse homem. Isso significa que nós temos um país dividido. E esse homem precisa ter muita sabedoria para não ser instalada uma guerra civil aqui. E nós vamos orar agora por essa nação. Orar por ele. Se fosse o contrário, eu oraria do mesmo jeito. Vocês estão nesse lugar. Vamos orar, irmãos. Senhor, que nessa nação haja ordem e progresso. Estamos hoje aqui, Senhor, como igreja, dizendo que o Brasil precisa de emprego, Senhor. Nós precisamos, Pai, de saúde nessa nação. Precisamos, Pai, que o nordestino pare de trocar a moral por um prato de comida. Que as universidades possam comportar professores, Pai, que traga parques industriais para o Brasil. Precisamos, Pai, de engenheiros, tecnólogos, precisamos, Senhor, de médicos, precisamos, Pai, de matemáticos, biólogos, precisamos, Senhor, de uma geração se levantando. Pai, varra dessa nação toda ideologia que vai de encontro à sua palavra, varra dessa nação, Senhor. Nós estamos orando, Pai, nesse momento pelo Brasil. O Brasil de Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva para a tua nação aqui na terra, para Israel. Nós estamos orando, Pai, pelo Brasil, que na sua constelação do mapa estelar está dizendo que há um Jesus que vigora sobre essa nação. Pai, eu oro pelo Brasil, Pai. O Brasil de tantas riquezas, o país, Pai amado, de tantas mentes brilhantes. Que seja um país de meritocracia, de mérito e competência. Nós oramos, Pai, por essa nação. Em especial oramos por Jair Bolsonaro.
Que sobre ele, Pai, haja a mesma unção que vigorou sobre Davi. A mesma unção que vigorou sobre Daniel. E José do Egito, Senhor. Homens estadistas que foram levantados pela tua unção, Pai. Senhor, eu te peço agora por todos aqueles que vão perder o emprego por causa de política. Que todos eles consigam uma porta de emprego melhor, Pai, do que a que ele tinha antes. Eu oro agora, Senhor, por essa nação. Oro pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro. E oro por Itabaiana também. Que nós possamos viver dias sem corrupção aqui na terra. Obrigado, Pai, pelo real forte. Obrigado, Pai amado, pela nossa indústria forte. Obrigado por dinheiro circulando. Dinheiro venha. Dinheiro venha. Dinheiro venha para a nossa nação em nome de Jesus. E que toda corrupção, todo desvio seja desarticulado em nome de Jesus. Oramos pelo judiciário. Que não haja mais venda de sentenças, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelo legislativo, que não haja mais leis que vigorem por causa do interesse de alguns, mas por causa do interesse coletivo. Pai, eu oro também pelo executivo, sem corrupção e com inspiração divina, em nome de Jesus. E vocês dizem: aleluia. Da tua unção, lindo país, uma santa nação, escolhida pelo Eterno, Senhor, como celeiro de missão. Celeiro de missão é essa nação. A igreja brasileira vai ser a igreja mais forte do mundo. Pai, a igreja brasileira, nós somos conhecidos como um país alegre, mas vai ser a alegria do Senhor que vai ser a nossa força. Pai, seremos a igreja do avivamento, Pai. Uma igreja que vai avivar as nações. Primeiro nós, o teu rio fluindo, em nome de Jesus. E vocês dizem: